Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje do que a gente pode esperar do Flamengo nesse ano que se inicia, né? 2025 foi um ano perfeito na minha visão, ganhamos tudo que tínhamos que ganhar e deixamos uma boa impressão, o time consolidado taticamente, tecnicamente. E para esse ano de 2026, a gente teve essa negociação com o Felipe Luiz aí que se arrastou um pouco, mas no final tivemos um final feliz, que é a permanência do Felipe Luiz. Seria muito ruim a gente começar com um novo técnico, depois de um ano de tanto sucesso em 2025, virar o ano de 2026 com um técnico novo, seria, na minha visão, frustrante e preocupante, né? Nós já passamos com isso, nós já sofremos com essa troca de técnico pós Jorge Jesus e vimos como que demorou para a gente acertar novamente com o técnico. Apesar da gente ter vencido, né, pós Jorge Jesus, o Flamengo ganhou Libertadores, ganhou um brasileiro, mas a gente viu como é que foi difícil. Então, sim, seria andar para trás, não começar 2026 com o Felipe Luiz. Felipe Luiz já tem o elenco na mão, os jogadores, tem uma coisa muito importante, os jogadores já se adaptaram ao esquema tático do Felipe Luiz e eles gostam de jogar, né, para o Felipe Luiz, gostam de jogar nesse esquema. Tudo deu certo ano passado, fomos campeões da Libertadores e do Brasileiro. Então, o time, né, o elenco já entra acreditando mais ainda no trabalho do técnico. Se a gente troca, teria que começar tudo do zero. Por mais que o treinador conheça os jogadores do Flamengo, no dia a dia ali é diferente. O treinador que viesse teria um outro pensamento, né? Nenhum treinador é igual. Então, o Flamengo já acerta ao começar com Felipe Luiz em 2026. Em relação ao elenco, o Flamengo já trouxe o Vitão do Inter. Vou ser sincero que não tem uma avaliação se o Vitão é bom, se é ruim, né? Se o Flamengo contratou com o aval do Felipe Luiz, acredito que o rapaz seja bom e que possa acrescentar ao elenco do Flamengo, que a gente precisava sim de mais um reserva de qualidade para a zaga, já que a gente só tinha o Danilo. Em relação ao elenco, como eu estou falando, acredito que o Flamengo vai se reforçar e não precisa de contratar vários reforços, né? É claro que quanto mais jogador bom, melhor, mas o Flamengo não precisa sair desesperado no mercado, pagando qualquer quantia que os adversários peçam para a gente reforçar o elenco. Acredito que uma carência que a gente tenha já foi sanada, que é a contratação do Vitão. Agora o Flamengo passa a ter 4 zagueiros. Antes só tinha 3 mesmo, né? Lateral, acho que a gente está bem servido nas 2 laterais. Volante, nem se fala. Tem o Saúl e o De La Cruz, que terminaram o ano na reserva, né? Mas quando entraram nesses últimos jogos, jogaram muito bem. Então nós temos a dupla titular, que é Jorginho e o Pulgar, indiscutível. Temos Temos o Saúl e temos o De La Cruz. Em relação a esses 2 jogadores, o Saúl tem um problema no tendão de Aquiles, né? É uma dor. Aí nessas férias está vendo como é que ele vai tratar. A princípio não vai precisar de cirurgia. E temos o De La Cruz, que infelizmente tem uma lesão crônica no joelho. Quando ele consegue jogar sem dor, quando ele está bem fisicamente, é um grande jogador que nos ajuda. Então, de volante está bem. E tem o Everton Araújo, que quando entrou deu conta do recado. O Arrascaeta tem agora um substituto, que é o Carrascal. Quando o Arrascaeta não puder jogar ou tiver que sair, o Carrascal pode fazer essa função. Nas pontas, acho que o Flamengo pode se renovar, contratar algum jogador para jogar mais pelo lado direito, né? No lado esquerdo, a gente tem o Samuel Lino e o Cebolinha. No direito tem o Luiz Araújo, tem o Plata. Quem me acompanha sabe a minha opinião do Plata. Acho que se aparecer uma proposta boa, pode se desfazer do Plata e trazer um jogador com mais qualidade técnica. Centroavante, a gente só tem o Pedro.
Tá rolando agora o burburinho aí de que o Flamengo tá tentando contratar o Caio Jorge, né? Essa época do ano, sem jogo, cada dia as pessoas, os jornalistas, alguns, né, precisam dar informação. A gente não sabe até que ponto que está essa negociação com o Caio Jorge, mas o que tem até agora é que o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros à vista para contratar o Caio Jorge. O Cruzeiro não rebateu. Tem uma diferença entre proposta e negociação. Sabe? Só tem negociação quando os dois clubes sentam para negociar. Pelo que eu percebo até agora, só houve uma proposta do Flamengo, que o Cruzeiro não aceitou, né? Então, espero que o Caio Jorge seria um grande reforço para o Flamengo, indiscutivelmente. Qualificaria muito o nosso ataque. Aí, se vai jogar o Pedro, se o rapaz vier, né? Que eu acho difícil de vir. E já vou emendar na sequência porque eu acho difícil do Caio Jorge vir para o Flamengo, mesmo o Flamengo pagando o valor de mercado do jogador. Aí jogaria Caio Jorge e Pedro, jogariam outros. Isso aí é para a gente pensar se realmente se concretizar essa transação, essa negociação, que eu acho difícil. E já entro agora nesse assunto que tem me agradado bastante nesse final de ano, início de ano, que é a baiernização do futebol brasileiro pelo Flamengo. Eu achei esse termo ótimo e mostra como que o Flamengo incomoda a imprensa, torcedores adversários. Algum jornalista, que eu não vou lembrar o nome aqui, nem sei, não lembro quem usou esse termo. Aí os Maria vão com a outra adorar esse termo de baiernização. O Flamengo quer transformar, o Flamengo quer ser o Bayern de Munique do futebol brasileiro. Então, primeiro eu vou pegar o verbo, querer. O Flamengo não quer ser o Bayern de Munique. O Flamengo pode ser, tem uma diferença entre querer e poder. Então o Flamengo está num patamar, como diria o filósofo Bruno Henrique, o Flamengo está num patamar que ele pode ser, no Brasil, no futebol sul-americano, o que o Bayern de Munique é lá na Alemanha. Né? O Bayern de Munique ganha 10 títulos seguidos lá da Bundesliga, de 10 perdeu um para o Bayern Leverkusen. Então o Bayern, eu quero também falar a diferença que é, assim, quer ver? O Flamengo fez a proposta, aí já vê esse termo, né? O CEO do Grêmio lá, nem sei quem assumiu o Grêmio. Em vez dele falar dos problemas do Grêmio, da dívida gigante que o Grêmio tem, ele atacou o Flamengo. Ele também falou esse termo. O Flamengo quer ser o Bayern de Munique, como se o Flamengo fosse um grande vilão. A gente sabe que não é, que o Flamengo se gere com seus próprios recursos, todo mundo sabe disso, né? Então, a diferença que foi tratada na imprensa, dois aspectos. O primeiro, o Flamengo fez uma proposta para o Cruzeiro de que pagaria 30 milhões de euros à vista pelo Caio Jorge. É o valor de mercado dele. O Cruzeiro falou, aí negociou lá, não teve negociação. O Cruzeiro não aceitou. Isso tudo, gente, é o que sai na imprensa, né? Mas pode ser verdade, sim, acredito que seja até alguma coisa. Mas enfim, o Flamengo falou que daria os 30 milhões à vista, mais o Cebolinha. Só que o Cebolinha, para ir para o Cruzeiro, tem que ter 2 pontos. Tem que ver se o Cruzeiro quer e se o Cebolinha quer ir, né? O Cebolinha vale no mercado 8 milhões de euros, é o preço do Cebolinha no mercado. Então seriam 38 milhões de euros para o Cruzeiro. O Cruzeiro está em interesse em contratar o Gerson. O Gerson vale 25 milhões de euros. Então o Cruzeiro tem que ver lá se é interessante para ele ou não. Só que logo que o Flamengo fez essa segunda proposta, a imprensa gritou. Não seria interessante para o Cruzeiro se desfazer do seu principal jogador, artilheiro do campeonato, e reforçar um rival. Aí eu quero fazer um parênteses. O Cruzeiro não é rival do Flamengo. O Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores e o Cruzeiro não nos ameaçou. O Cruzeiro terminou o campeonato em 3º lugar. Em nenhum momento ele ficou ali na reta final do campeonato, né? Vamos botar aí
da 25ª rodada até a 38ª rodada, que é onde se definiu mesmo o campeonato. O Cruzeiro nunca encostou, passou na frente da gente. O Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians, onde nos 2 jogos da semifinal o Corinthians foi melhor. O time do Cruzeiro, eu acompanhei, era um time reativo, um time que marcava muito, muito bem e saía em velocidade com o Matheus Pereira, que é um grande jogador, que é bom de passe, acionando o Caio Jorge, que ataca muito bem o espaço, tem velocidade e finaliza bem. Esse era o jogo do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro precisou propor o jogo, que foi contra o Corinthians, no campo do Corinthians, o Corinthians falou o quê? Fica com a bola, Cruzeiro. O Cruzeiro não sabe o que fazer. Então o Cruzeiro não é um rival direto do Flamengo, tipo assim, se eu vender o Caio Jorge, eu vou deixar de ser campeão em cima do Flamengo porque eu vendi o Caio Jorge para eles. Não. A gente tem o Pedro, inclusive, sabe assim? Então se vendeu essa ideia, na minha opinião, para pressionar o dono do Cruzeiro, para não ficar mal com a torcida deles. Então a imprensa teve a cara de pau de falar de que 30 milhões de euros à vista, mais o Cebolinha, que vale 8 milhões, não seria bom para o Cruzeiro. Aí que eu vou falar a diferença de grandeza do Flamengo. Aí vem o Botafogo. O melhor jogador do Botafogo, um dos destaques, é o Marlon Freitas, né? O volante lá. Muito bom jogador. Capitão do time, campeão da Libertadores e campeão do Campeonato Brasileiro de 2024. O Palmeiras está pagando 8 milhões de euros para o Botafogo. Esses 8 milhões parcelados, 2 parcelas em 2026 e 2 parcelas em 2027. E o jogador abriu mão de 3 milhões de reais que ele teria direito na negociação para poder ir para o Palmeiras. Aí a mesma imprensa que critica a proposta do Flamengo pelo Caio Jorge, que fala que seria um absurdo o Cruzeiro vender o Caio Jorge para o Flamengo, fala que essa negociação é ótima para o Botafogo e para o Palmeiras, porque o Botafogo vai fazer caixa, sendo que o Botafogo não tem dinheiro, o dinheiro que bate lá, o John Texel leva para os outros clubes ou fica no bolso dele. O Botafogo está com transfer ban porque não pagou o Almada para o time dos Estados Unidos. Aí é ótimo para o Botafogo, perdeu seu capitão e principal referência do meio de campo do time, porque está indo para o Palmeiras. Então o Palmeiras contratar o Marlon Freitas, né, o Marlon Gomes, não sei, o Marlon lá, por 8 milhões de euros, parcelado em 4 parcelas, é ótimo para o Botafogo. O Flamengo pagar 30 milhões de euros à vista, mais o Cebolinha para o Cruzeiro, é ruim. Não faz sentido, né? Não faz sentido e mostra como que o Flamengo incomoda. E isso é bom pra gente. A gente que é flamenguista realmente gosta de incomodar. Então, assim, a gente, ao analisar, né, essa época do ano, tem que tomar muito cuidado, porque não faz sentido. Se por acaso o Caio Jorge vier, vai ser um grande reforço. O Flamengo vai ficar, imagina esse ataque, Pedro e Caio Jorge, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino, Luiz Araújo, mais um outro ponta que o Flamengo está tentando contratar um jogador bom de lado, na direita. Mais um meio de campo nosso que é, Jorginho, Pulgar, Saul, De La Cruz. A nossa zaga que é brilhante. Léo Ortiz, Léo Pereira, mais o Danilo. Mais esse Vitão que chegou. O Varela que subiu muito de produção no final do ano. A lateral esquerda com Alexandre e Ayrton Lucas. Sabe? Aí eles ficaram outra cara de pau deles em relação ao goleiro. O Flamengo está querendo um goleiro reserva bom porque o Matheus Cunha saiu do Flamengo. Aí o Flamengo está tentando contratar o goleiro do Santos. Aí o André Kifuri, na ESPN, no Sport Center, falou assim, mais uma amostra de como que o Flamengo quer bayernizar o futebol brasileiro, contratando o goleiro do Santos, que é para enfraquecer o rival. O Santos não é rival nosso, atualmente não é, mano. O Flamengo quer contratar o goleiro do Santos para reforçar o seu elenco. Da mesma forma que o Flamengo quer contratar o Caio Jorge para reforçar o seu elenco. O BAP, a comissão técnica do Flamengo, não está preocupada em contratar o Caio Jorge para enfraquecer o rival do Cruzeiro. O Flamengo não se preocupa com nenhum adversário, velho.
A gente quer contratar o Caio Jorge e o goleiro do Santos por acreditar que eles vão, né, acrescentar ao nosso elenco. Da mesma forma, aí eles falam que o Bayern de Munique faz isso na Alemanha. O Bayern de Munique vai nos times adversários e contrata o melhor jogador. Mas é óbvio, velho. O Bayern de Munique, quando contrata o cara do Schalke 04, do Bayer Leverkusen, que foi até campeão lá, né, na temporada retrasada, ele não está contratando os caras para enfraquecer, está contratando para fortalecer o seu time. Então eu acho que os times brasileiros, a imprensa, eles estão parados no tempo de acreditar que o Cruzeiro é nosso rival, de que a diretoria do Flamengo ou nós torcedores estamos preocupados com o Cruzeiro. Ah, vai ser bom tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, que eles vão ficar fracos. E a gente já ganha dele já. Ah, o Flamengo quer contratar o goleiro do Santos para enfraquecer o Santos. Pô, o Santos quase foi rebaixado, insignificante pra gente. Então é chato. Mas por um lado também gosto de ver esse choro deles quando se fala de Flamengo. Tudo do Flamengo é errado. Volto a repetir, o CEO do Grêmio assumiu lá esse ano, em vez de se preocupar com o Grêmio, foi atacar o Flamengo. Então, para deixar claro, o Flamengo não quer ser o Bayern, o Flamengo pode ser o Bayern. Repito, tem uma diferença grande de querer e poder. Querer, eu posso ser o que eu quiser, eu quero ser, sabe? Os times do Brasil aqui, tirando o Flamengo, eu quero ser o Manchester City, nunca vai ser. Ah, eu quero ser o Bayern. O único time que pode fazer o que o Bayern faz na Alemanha é o Flamengo aqui no Brasil. E isso é visto de forma pejorativa. Se fosse qualquer outro time do Brasil com o poder que o Flamengo tem, essa bayernização do Flamengo, se fosse o São Paulo, qualquer time. Imagina o São Paulo aí, que está afundado em dívida também. E roubo de dinheiro lá. Se fosse o São Paulo, no patamar que o Flamengo tá, todo mundo ia bater palma, parabéns, o São Paulo tá de parabéns. Tem que vender o Caio Jorge mesmo pro São Paulo, vai ser bom pro Cruzeiro. O São Paulo é isso aí mesmo, tá dominando o mercado sul-americano, os outros que corram atrás e tal. Aí quando é o Flamengo, é errado. Agora eles estão com essas duas ladainhas, que é a bayernização do Flamengo e o Flamengo quer enfraquecer o rival. Porra, não faz sentido. Na Inglaterra é normal os grandes times trocarem de jogadores entre eles mesmo. Trocar não, comprar, sabe? Como que o Cruzeiro, assim, o Cruzeiro quer trazer o Gerson, pega 30 milhões de euros à vista que o Flamengo vai pagar, dá os 25 milhões para trazer o Gerson, sobra 5 milhões de euros e ainda tem o Cebolinha na jogada. O Cebolinha, o Cruzeiro não tem um atacante, um ponta melhor do que o Cebolinha. O ponta do Grêmio é o Christian, que era volante no Atlético Paranaense. Tá jogando de ponta no Cruzeiro lá, para poder recompor o meio de campo. Sabe, não tem. O Cebolinha é, indiscutivelmente, se ele for pro Cruzeiro, o melhor ponta do Cruzeiro. Então, se a gente botar na balança, pro Cruzeiro é bom. Mas aí não vai, né, não vai vender. O Cruzeiro também não é obrigado a vender, tá, gente? Eu tô dando só assim. Eu tô querendo dizer que a proposta do Flamengo é muito boa. E ninguém não, né? A maioria da imprensa fala que não é boa. A proposta do Palmeiras para comprar o Marlon do Botafogo é excelente. 8 milhões de euros parcelado em 2 anos, 4 parcelas. Olha que vergonha, velho, pro o jogador abrir mão de 3 milhões que ele teria direito para poder ir pro Palmeiras. Então, assim, tá ficando ao mesmo tempo, é um paradoxo, tá ficando feio e bonito de ver como que o Flamengo é tratado na imprensa. E em 2026, cara, o elenco vai melhorar, fato, sabe? Se não vier o Caio Jorge, que eu acho bem difícil de vir, o Flamengo vai contratar outros atacantes que tá precisando. O técnico continuou, Felipe Luiz continuou, para desespero de todo mundo. Outra coisa que vai nos ajudar, para terminar, o Abel Ferreira continuou no Palmeiras. Eu assisti, agora estou de férias, não está passando mais nada de jogo, eu assisti o Acesso Total, documentário lá do Sport TV, muito legal, que acompanha o dia a dia do Palmeiras. O Abel Ferreira é apenas
um cara que estimula o elenco. É o que eu já falei em outro episódio aqui do podcast aqui. Ele é um técnico da década de 90. Filipão, Luxemburgo, que estimula o elenco. Só vou dar um exemplo rápido. Antes da final da Libertadores, ele dá a preleção. Ele é bom de preleção, mas não de tática. É o que eu estou falando, de motivação. Ele seria, para quem gosta, eu acho ridículo, mas ele seria um grande coach. O Abel Ferreira seria um grande coach. Para dar palestra em empresa, motivar os vendedores e tal. Assistindo o programa, ele está dando a palestra dele lá para os jogadores do Palmeiras, antes de enfrentar o Flamengo. Aí ele fala, agora tem uma coisa especial para vocês. Sabe o que era coisa especial? Era a família do jogador mandando um recado para eles, cara. Isso aí é muito futebol anos 90. A família escolar, todo mundo unido, todos contra nós vamos nos fechar, nosso grupo é fechado. Ridículo. Aí botou a vovozinha do jogador falando para ele, o filhinho, papai. Aí botou mais pressão no jogador. O jogador lá, final de Libertadores, o cara joga no Palmeiras, já tem pressão. Por causa que ganha muito, tem que ganhar. Aí o cara já entra pressionado. Aí, tem que jogar pela minha família também. O Muricy Ramalho e o próprio Felipe Luiz já falaram que isso aí não existe. É impensável, inimaginável, numa preleção do Felipe Luiz, antes de uma final de Libertadores, ele colocar videozinho motivacional da família, mandando beijinho e abraço, velho. É tática, é como é que o adversário vai jogar. Então, o Abel Ferreira continuando no Palmeiras, já começa pressionado. Eu tenho uma visão, lógica, é só uma visão, né, de quem nunca viu o treino do Palmeiras, não sei, mas a impressão que passa é que os jogadores já estão de saco cheio do Abel Ferreira e da comissão técnica deles. Tem 2 anos que eles não ganham nada. Em 24, eles ganharam o Paulista. Em 2025 não ganharam nada. Porque quando ganha, tem que aturar o treinador, mano. Ganhou, como é que você vai reclamar? Como é que o jogador vai... Tem que correr. O treinador tá ganhando, tem que correr. Agora, eu acho que o vestiário do Palmeiras cansou desse espírito do Abel Ferreira, sabe? De motivacional. É o que o vestiário do Chelsea falou pro Filipão. O Filipão foi treinar o Chelsea depois da Copa de 2002. E ele é um técnico motivacional, é um coach. Aí os jogadores, imagina, mano, futebol inglês, jogador do mundo todo, os caras com uma cultura diferente e tal, chegaram pro Filipão e falaram, mister, não precisa motivar a gente não, velho. É igual o Muricy Ramalho falou há anos atrás. Eu motivar jogador ganha bem, tem tudo de primeira, essa história que a gente sabe. Falaram, Felipe, o Scolari, não tem que motivar a gente não, a gente quer saber como é que nós vamos jogar. Como é que nós vamos jogar com a bola, sem bola, não tem a oferecer. Outra coisa que me marcou desse programa lá do Acesso Total do Palmeiras é o treinamento da bicuda pra frente, é muito nítido, velho. É lateral pro Palmeiras lá treinando, ele fala Piquerez, toca no Felipe Anderson toca no Andreas, aí ele fala, Andreas, aí ó, área. Ele faz um gesto com a mão pra frente assim, aí é área, quer dizer, bicuda pra frente. Esse ano de 2025, o Flamengo ganhou os 3 jogos do Palmeiras. Ganhou os 2 pelo Brasileirão, ganhou em São Paulo e ganhou no Rio, e ganhou a Libertadores. Então, assim, eu tô feliz com a permanência do Abel lá, eles vão se afundar. Ele vai, provavelmente, aí fazendo, né, aquelas previsões, acredito que em 2026 o Flamengo vai ganhar o Brasileirão muito ponto na frente. O Palmeiras acredito que não vai ter força para se manter, por tudo que eu falei agora. O Cruzeiro nunca foi rival nosso, não consegue jogar 38 rodadas. E tem um detalhe importante, o técnico do Cruzeiro é o Tite. O Cruzeiro, que está querendo, né? O dono do Cruzeiro, que é um bilionário lá, dono do supermercado, tá brincando de presidente de clube. Uma hora ele vai cansar de botar o dinheiro dele e não ter retorno. Vai acontecer o que aconteceu com o Atlético Mineiro. Um grupo de empresários lá, milionário, comprou o Atlético Mineiro, o retorno não veio, e eles estão saindo fora, estão desesperados para passar a SAF para frente, que é prejuízo. O que vai acontecer com o Cruzeiro é a mesma coisa. Corinthians, também afundado em dívida, não tem time para competir, 38 rodadas com a gente. Grêmio e Inter, nem se fala.
O Santos não é, o São Paulo não consegue. Sabe? Do Nordeste, os dois times lá, Ceará e Fortaleza, nunca competiram com a gente, mas já foram rebaixados. Os times que subiram da segunda divisão não vão. O Mirassol não vai, já está começando a desfazer o elenco. O Mirassol também é só vontade, já passou também. Então acredito que nesse panorama que se apresenta 2026, o Flamengo no Brasileirão vai ganhar com facilidade. Libertadores tem a questão do mata-mata. Mata-mata, tudo pode acontecer. O Flamengo às vezes não entra numa noite boa, mas também é muito favorito para Libertadores. Eu estou focando no Brasileirão, que o Brasileirão não tem como o melhor time não ganhar. São 38 rodadas. E o Flamengo tá com o Felipe Luiz, não até agora, né? Não perdeu nenhum jogador importante e quer trazer jogador bom. Tem dinheiro para isso. Enquanto que os outros times e a imprensa estão preocupados com a baiernização do futebol brasileiro. A imprensa, ao invés de cobrar os times que estão com dívida, os times que são SAF, o Botafogo, cara, era para ser execrado. O que está acontecendo com o Botafogo era carta cantada. O John Textor meteu a mão no Botafogo. O Botafogo está com transfer ban. E ninguém fala. Aí o Flamengo, que se programou, todo mundo sabe como é que o Flamengo chegou no patamar que está hoje. Aí o Flamengo é visto como errado por fazer uma proposta para tirar o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Independente do time que o cara joga, o Flamengo está no patamar, sim, de contratar o artilheiro do Brasileirão. Mas aí não, aí é o Bayern de Munique. O Flamengo quer enfraquecer o rival, pelo amor de Deus. Para terminar, já falei isso e vou repetir. O Flamengo não necessita enfraquecer nenhum adversário. O Flamengo quer reforçar o seu elenco. Entendeu? Então espero que os antes aí sofram bastante em 2026, que é o que me parece que vai acontecer. Que o Flamengo faça contratações, na minha opinião, pontuais e de qualidade. Não adianta trazer outro Juninho Xereca, sabe? Não adianta. Tem que trazer jogador que vai chegar e vai jogar. Exemplo, Jorginho, Alexandro, Danilo, o próprio Samuel Lino. O Samuel Lino, acredito muito nele. Começou muito bem no Flamengo. Depois realmente caiu de produção. Ele não teve férias, né? As férias na Europa é no meio do ano. Ele foi transferido para o Flamengo justamente nessa janela do meio do ano. Então o cara não teve férias, não teve pré-temporada. Espero que ele volte a ter a confiança. O Samuel Lino, a gente não pode descartar ele. Mas que o Flamengo, nessa janela que vai se abrir agora, né? Em janeiro abre a janela e está aberta, essa janela de transferência. Espero que o Flamengo faça contratações pontuais, não jogue dinheiro fora. Tá? Então, assim, o ano de 2026, como não poderia deixar de ser diferente, depois de tudo que aconteceu em 2025, é um ano que eu acredito que nós vamos também ganhar bastante coisa. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Ótimo ano de 2026 para todos nós, de muita saúde, felicidades e títulos do Mengão. Valeu, saudações, até a próxima.